Conceitos são bem um conceito com o qual todo fã de K-pop está familiarizado. Seja fofo, girl crush, elegante ou Itro 2K, o conceito dita a aparência e a sensação de toda a produção de K-pop e é essencial para definir a identidade e direção criativa de um artista. Conforme diferentes conceitos ganham e perdem popularidade, a maioria dos artistas tenta adaptar ou incorporar tendências em sua música para se manterem atualizados. Mas, à medida que a indústria do K-pop se torna mais saturada, tem havido um número crescente de artistas que decidiram seguir o caminho não convencional, tentando se destacar da multidão ao adotar conceitos bizarros e às vezes ultrajantes. Nesta série, exploraremos alguns dos grupos mais únicos que já existiram na história do K-pop. Então preparem-se porque vocês estão assistindo a conceitos loucos de K-pop. Os direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer ainda são um tema relativamente estranho no conservador país da Coreia do Sul, com indivíduos desta comunidade frequentemente enfrentando estigma social e discriminação. Apesar disso, no entanto, houve um punhado de celebridades lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer que conseguiram quebrar barreiras e prosperar na indústria do K-pop. E talvez um dos melhores exemplos disso seja a supermodelo Harisu, que fez uma cirurgia de redesignação sexual nos anos 1990, tornando-se apenas a segunda pessoa na Coreia do Sul a mudar legalmente de gênero. E ela é amplamente reconhecida como a primeira celebridade transgênero do país. Harisu ganhou destaque pela primeira vez em 2001 após estrelar um comercial viral para a marca de cosméticos Dodô. Inicialmente cativado por sua beleza, o público ficou então chocado ao descobrir que ela era, na verdade, uma mulher transgênero, e isso fez sua popularidade disparar da noite para o dia. Desde então, Harisu manteve-se relevante no K-pop, lançando álbuns e estrelando em programas de TV e comerciais. E foi o seu sucesso que inspirou Park Sung-jin, o diretor executivo da Lodge Entertainment, a criar o primeiro grupo feminino transgênero do K-pop, Lady. Em novembro de 2004, foi realizada uma audição para recrutar membros para este novo grupo feminino. Harisu atuou como jurada e foi dito que mais de 400 candidatos apareceram, a maioria dos quais foram recrutados dos clubes noturnos e bares em Itaewon. No final, 3 candidatos foram escolhidos. Shinai, de 29 anos, Sahara, de 25 anos e Binu, de 22 anos. Shinai, a líder do grupo, era uma cabeleireira profissional e também modelo, que já havia aparecido em videoclipes e comerciais. Ela disse que, após receber sua cirurgia de redesignação de gênero em 2002 na Tailândia, tentou esconder isso de seus pais amarrando seu peito. Mas quando descobriram, choraram amargamente e disseram que criaram seu filho de maneira errada. Felizmente, eles logo se acostumaram e agora apoiam seus planos, diz ela. Sahara, a vocalista principal, era bem conhecida entre os círculos transgêneros por sua beleza. Ela era anteriormente uma modelo e até ganhou o 4º lugar no concurso Miss Tiffany Universe, que é um concurso para mulheres transgênero. Ela disse que descobriu que era transgênero quando era adolescente e decidiu fazer a cirurgia de redesignação de gênero assim que completou 18. Por fim, Binu, o Maknae e rapper do grupo, também afirmou ter feito a cirurgia em 2004. Inspirada pelo seu resultado, ela abandonou o ensino médio para seguir carreira na indústria do entretenimento. Mas devido à sua voz andrógena, ela teve dificuldades para cantar e decidiu se concentrar no rap. Devido ao quão pequena era a comunidade transgênero na Coreia, os 3 membros aparentemente já se conheciam e eram considerados amigos. Então eles começaram imediatamente os preparativos para a estreia, treinando cerca de 5 horas diárias em dança e 2 em vocais. Posteriormente, Ji-Yoona foi adicionada ao grupo como vocalista principal, tornando-se a 4ª integrante. E em abril de 2005, Lady fez oficialmente sua estreia com um conceito sexy, lançando as músicas Attention e Noite das Senhoras. No início, a Lodge Entertainment e os membros da Lady pareciam ter grandes expectativas para a sua estreia.
Em uma entrevista, os membros da Lady disseram, citando: "Queremos dominar a indústria da música com uma coreografia poderosa e habilidades de canto que não podem ser comparadas com nenhum outro grupo feminino." O plano original era aumentar o hype para a estreia da Lady, distribuindo 30 mil versões de edição limitada de seu álbum de estreia antes de começar as vendas oficiais. E a Node Entertainment até tinha planos de promover a Lady no exterior, assinando um contrato de distribuição com a empresa japonesa Artist Box para distribuir seu álbum em 6.500 locais marcados como familiares em todo o Japão. No entanto, a recepção à estreia da Lady foi, no melhor dos casos, mista. E embora o grupo tenha recebido alguma atenção sem trocadilhos, a maior parte dela não foi tão positiva. Algumas pessoas criticaram o grupo pela falta de habilidades vocais e de dança, enquanto outras infelizmente deixaram comentários transfóbicos, insultando a aparência e identidade de gênero dos membros. No geral, parecia tabu demonstrar apreço por Lady Gaga de qualquer forma, especialmente entre homens heterossexuais. Muitos relutavam em fazer comentários positivos, temendo que isso os fizesse parecer gays. Sem mencionar que Lady também se tornou um alvo óbvio para comunidades religiosas e conservadoras que acusaram o grupo de promover a perversão sexual e o transgenerismo entre a juventude coreana. Por causa de todas as reações negativas, Lady só conseguiu se promover na TV algumas vezes antes de começarem a ser cada vez mais excluídas dos programas. Algumas emissoras de TV, como a Catholic Peace Broadcasting Corporation, simplesmente proibiram Lady de aparecer em todas as suas plataformas, declarando abertamente que, citando, "estamos proibindo Lady de aparecer nas transmissões porque não reconhecemos a existência de pessoas transgêneras." Outras emissoras de TV, no entanto, tentam adotar uma abordagem mais sutil, recusando educadamente as aparições de Lady em seu canal devido a circunstâncias inevitáveis, como problemas de agenda. Estamos recuando. Em meados de 2005, Lady praticamente havia sido banida de todas as principais emissoras de TV e, no final, eles não tiveram escolha a não ser realizar a apresentação do seu álbum em uma boate em Gangnam. O álbum, programado originalmente para ser vendido após distribuição gratuita, nunca foi de fato colocado à venda, provavelmente devido à recepção ruim. Ficou claro que o fator de choque do debut de Lady estava começando a desaparecer e, com praticamente nenhuma oportunidade de promover sua música, o público estava lentamente começando a perder o interesse no grupo. Mas é claro que tempos desesperados pedem medidas desesperadas, e foi então que a Lodge Entertainment decidiu que era hora de Lady fazer sua jogada mais controversa até agora. Para lançar um livro de fotos nuas no dia 2 de junho de 2005, Lady lançou seu livro de fotos intitulado Mulheres Refletem, que foi distribuído digitalmente pelas principais empresas de telecomunicações da Coreia. O livro de fotos, que aparentemente foi tirado em Pattaya, Tailândia, apresentava imagens ousadas dos membros tanto dentro quanto fora de seus biquínis, o que eu não posso mostrar por razões óbvias. Seus pervertidos. Uma coletiva de imprensa também foi realizada para o lançamento do livro, durante a qual os membros expressaram que haviam tirado essas fotos nuas porque queriam provar que eram mulheres de verdade. Um porta-voz da Lodge Entertainment também expressou que a empresa tinha grandes expectativas para o livro, dizendo: "Esperamos vendas de mais de 500 milhões de won na Coreia e vendas equivalentes no Japão e na China. Este evento nu é um trampolim para atividades no exterior." E bem, o porta-voz estava meio certo. De fato, as fotos imediatamente se tornaram virais em toda a Ásia, chegando até a ocupar o primeiro lugar nas buscas populares de imagens no dia de seu lançamento. Embora pelos motivos errados, como você pode esperar. A maioria das pessoas não estava olhando para essas fotos porque queriam admirar a beleza dos membros, mas estavam lá para participar das fofocas da internet e procurar quaisquer sinais do sexo de nascimento dos membros, se é que você me entende. As fotos foram rapidamente distribuídas em sites pornográficos e fóruns de discussão onde muitos podiam vê-las gratuitamente. Mesmo com a ampla distribuição, não renderam tanto dinheiro para a empresa. Além disso, o livro de fotos também gerou manchetes por outro motivo inesperado. Seu título.
Durante a coletiva de imprensa, o porta-voz da Logi Entertainment explicou que o livro foi nomeado Mulheres Refletem porque, citação, todos os membros nasceram do sexo masculino e, através de constante gerenciamento corporal, têm corpos excelentes comparáveis a modelos internacionalmente famosos. Então, as mulheres comuns devem refletir sobre seus esforços. O quê? Isso, obviamente, irritou o público já descontente. Especialmente porque, vamos ser realistas, a senhora tinha principalmente alcançado seus corpos através de cirurgia plástica. Então as pessoas sentiram que elas realmente não tinham o direito de envergonhar o corpo de outras mulheres. Conforme o número de detratores da senhora crescia, as pessoas buscaram em entrevistas antigas e encontraram outros momentos em que ela teria desrespeitado as mulheres. Por exemplo, em uma entrevista dos dias antes da estreia, os membros afirmaram, cito, "Nós amamos comprar chocolate e fofocar." Mentalmente, sempre fomos mulheres. A única diferença é que mudamos algo físico. Simplesmente somos mulheres com uma cicatriz a mais. Shinai e Sahara também disseram que sabiam que eram femininas porque gostavam de coisas como tricô e olhar no espelho. E essas declarações levaram a acusações de que Lady estava perpetuando estereótipos de gênero e retratando as mulheres como sendo fúteis e superficiais. Então, neste ponto, a reputação de Lady já estava em um ponto baixo sem precedentes. Mas a gota d'água que realmente quebrou as costas do camelo aconteceu no dia 21 de julho, quando Lady estava promovendo seu livro de fotos no Japão. Durante uma coletiva de imprensa, um repórter do Nikkei Sports perguntou a Lady sobre a questão do serviço militar. Como você provavelmente sabe, todos os homens coreanos são esperados para servir no exército por 1 ano e meio. Mas no caso de Lady, embora tenham nascido biologicamente homens, agora se identificavam como mulheres. Como isso funcionaria? Eles ainda seriam obrigados a servir? Foi realmente uma ótima pergunta, e uma que Lady e sua empresa aparentemente não haviam realmente pensado, porque o membro Shin então respondeu impulsivamente, citando, "Não há necessidade de se alistar porque todos os membros são transgêneros." Isso imediatamente causou muita controvérsia e confusão, porque as agências de notícias japonesas começaram a relatar que Lady já havia recebido isenção militar por serem transgêneros, enquanto as agências de notícias coreanas relataram o oposto, afirmando que não havia tal coisa como isenção militar garantida para mulheres transgêneras. Então decidi fazer minha própria pesquisa e descobri que a questão das mulheres transgêneras no exército é realmente muito complexa e nem sequer tem diretrizes legais exatas. Pelo que eu vi, geralmente pessoas que mudaram legalmente seu gênero são isentas do exército, mas nem sempre é 100% garantido. E o governo também leva em conta outros fatores, como se eles são casados ou não, se obtiveram o consentimento dos pais, o quão avançados eles estão em termos de terapia hormonal e cirurgia de redesignação de gênero e se foram oficialmente diagnosticados com o que era chamado de perversão sexual. Sim, isso era um diagnóstico real nos anos 2000. Então, como tudo isso se aplica à Lady? No caso da Lady, descobriu-se que todos os membros ainda não haviam mudado legalmente seus gêneros. Em outras palavras, ainda eram legalmente do sexo masculino. Então, a isenção do serviço militar não era exatamente garantida, mas para piorar a situação, descobriu-se que a membro mais jovem, Binu, havia mentido sobre fazer a cirurgia de redesignação de gênero, e isso rapidamente levou a acusações de que ela havia fingido ser transgênero apenas para poder evitar o serviço militar. Obviamente, eu não acredito que essas acusações sejam verdadeiras, mas considerando a falta de entendimento sobre questões transgêneros na época, não é surpresa que muitos coreanos rapidamente acreditassem nessas alegações. E se você precisa saber uma coisa sobre o público sul-coreano, é que eles levam a evasão militar muito a sério. De Steve Yu a Ravi do VIXX, até as celebridades mais amadas tiveram suas carreiras permanentemente destruídas devido a esses escândalos. Portanto, o público coreano não permitiria que Binu escapasse disso. A reação foi imediata e no dia seguinte a história já havia se tornado manchete em toda a Coreia. Os membros tentaram retratar suas declarações, divulgando um pedido de desculpas, dizendo que Shin Rai ficou constrangido com uma pergunta da mídia japonesa e fez a declaração sobre o serviço militar sem verificar os fatos.
Uma coletiva de imprensa também foi realizada, onde eles pediram desculpas adicionais por sua declaração, dizendo: "Foi precipitado dizer que fui isento porque sou transgênero e por isso peço desculpas." E Binu também abordou a questão de sua cirurgia, afirmando que não tentou enganar o público de propósito. "Não foi minha intenção esconder desde o início. No entanto, queria me apresentar como uma mulher mais completa diante de várias pessoas. Então comecei a trabalhar na transmissão sem revelar a verdade. E à medida que as atividades de transmissão se tornaram mais ocupadas, não consegui encontrar tempo e oportunidade para fazer isso por mim mesma. No entanto, mesmo que eu não tivesse feito a cirurgia, mas isso não fez muito para parar a indignação, e após este escândalo, Lady praticamente desapareceu totalmente da Coreia. Em vez disso, decidiram focar nas promoções no exterior no Japão, Hong Kong e China continental, onde a música Attention aparentemente foi um sucesso nas boates. Infelizmente, essas promoções no exterior foram difíceis para Lady devido à falta de fundos da empresa e à barreira do idioma. O grupo conseguiu fazer algumas sessões de fotos para revistas e entrevistas, mas não fizeram grandes avanços, e no final de 2006, eles praticamente desapareceram antes de se desfazerem silenciosamente em fevereiro de 2007. Após a dissolução, Cine voltou para sua carreira de cabeleireira e também começou um canal no YouTube, onde ela regularmente publica conteúdo resposta meridiana sensorial autônoma. Enquanto isso, Sahara apareceu na TV em 2012 como painelista de She's by Her, que é um talk show da Korean Broadcasting System sobre questões transgênero. No entanto, ela enfrentou novamente contratempos quando o programa foi cancelado após apenas um episódio graças a reclamações e protestos de grupos religiosos. Desde então, ela tem feito principalmente lives com seus amigos na África TV e parece estar vivendo normalmente. Quanto a Binu e Yuna, não houve atualizações e presume-se que eles também tenham deixado a indústria do K-pop. E isso é tudo o que sabemos sobre os membros por enquanto. No geral, acho que a queda da Lady realmente se resumiu a alguns fatores principais. Primeiramente, assim como os outros grupos que eu cobri na minha série de conceitos loucos de K-pop, Lady era um grupo que dependia principalmente do fator choque para voltar. Porém, devido ao curto período de treinamento de apenas 5 meses, elas não tinham necessariamente as habilidades para impressionar os espectadores ou manter fãs reais, então a atenção que receberam estava destinada a ser passageira. Não ajudou que o grupo se envolvia constantemente em polêmicas, desde declarações sobre os corpos femininos até mentir sobre cirurgia de transgênero, prejudicando ainda mais sua reputação, especialmente na Coreia. No entanto, é inegável que a maior razão para a falta de sucesso delas se resume à transfobia. Desde o início, o grupo já enfrentou muitas barreiras e foi privado de oportunidades apenas pelo fato de serem transgêneros. Então, honestamente, não importa quão talentosas elas eram ou quão cuidadosas tentavam ser durante as entrevistas, as chances de sucesso sempre foram muito pequenas. Infelizmente, esse tipo de discriminação contra minorias sexuais continua até hoje. No entanto, as atitudes têm mudado lentamente e desde então vimos o surgimento de cada vez mais celebridades lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer que conseguiram obter respostas positivas do público, como o cantor Gay Holland, a ídolo bissexual Song Hae-in e o cantor que não se conforma com o gênero, Jo Kwon, apenas para citar alguns. Então, quem sabe, talvez um dia veremos outro grupo de K-pop transgênero esperançosamente melhor. Mas até então, Lady permanece como o primeiro e único grupo de seu tipo a estrear na história do K-pop. Mas sim, isso conclui a história de Lady e estou interessada em saber o que vocês acham. Você teria apoiado este grupo e você tem algum outro grupo lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer semelhante no seu país? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo e se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva. E como sempre, as notas de pesquisa deste vídeo estarão no Patreon, caso queira conferi-las. E acho que é tudo que temos para hoje, então vejo vocês na próxima vez. Tchau, obrigada por assistir e agradecimentos especiais aos meus membros do Patreon por apoiarem meu canal. Se você gostaria de assistir a vídeos de reação e outros conteúdos bônus, então não deixe de conferir isso no meu Patreon.